e a gente já começa, tá bom? Daqui a pouco, 2 minutinhos. Então, vamos lá, senhores. Eu aqui veio mais rápido do que eu imaginava, deve ser porque a Yasmin está nos ouvindo. Vamos lá? Senhores, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Alexandra Boechat, sou professora de penal, processo penal, prática e agora sou a mais nova orientadora do MP3. Para quem não está reparando, a professora está sentada dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para poder dar esse retorno a vocês hoje, para a gente aprender um pouquinho sobre as consequências reais que foi para a Justiça Criminal Brasileira a suspensão da parcela do pacote anticrimes por parte do Supremo Tribunal Federal. Ok? Tudo bem? E aí o que acontece hoje? Para quem não sabe, para quem está muito fora de forma em processo penal, a gente teve, senhores, uma reforma no processo penal brasileiro, né, que entrou em vigor em dezembro. Vocês imaginam, dia 23 de dezembro, o pacote anticrime entrou em vigor, trazendo uma série de informações novas, uma série de modificações extremamente relevantes, algumas polêmicas, outras extremamente relevantes, mas no campo do processo penal. Essas reformas foram extremamente essenciais. E uma dessas reformas, senhores, foi a criação do que a gente chamou de juiz de garantias. Professora, mas como assim? Eu não estou dando juiz de garantia na faculdade, eu fiz processo penal. Senhores, os senhores não estão dando juiz de garantia, porque o STF suspendeu a vigência de uma grande parcela do pacote anticrimes. E dentro dessa grande parcela do pacote anticrimes suspenso está exatamente o artigo 3B do Código de Processo Penal, que veio a criar o juiz de garantias, imputando ele a competência para controle da legalidade das investigações criminais. Ouve o que a professora está falando para vocês. Juiz responsável pelo controle da legalidade das investigações criminais e por salvaguardar os direitos individuais cuja franquia sejam reservadas à autorização do judiciário. Senhores, sabe o que é isso? Sabe qual era o objetivo dos juiz de garantias? Na legislação que entrou em vigor e foi suspensa pelo Supremo, vinha uma série de incisos e todos eles eram voltados para o exercício do Poder Judiciário, o exercício fiscal, o exercício daquele juízo que iria garantir direitos fundamentais e garantias constitucionais ao indiciado durante a fase administrativa da persecução penal. Vocês sabem qual é a fase administrativa da persecução penal, senhores? A fase administrativa da persecução penal, senhores, é o inquérito policial. Professora, mas o juiz já não fala no inquérito policial? Sim, senhores, o juiz fala no inquérito policial. E qual é o problema de a gente achar tão normal o juiz falar na fase de inquérito policial? Esse é o problema. A gente releva muito situações que são reiteradamente praticadas desde a década de 40, período da edição do Código de Processo Penal de vocês, nosso Código de Processo Penal. E aí quem é meu aluno sabe, me ouve falando isso, e aí aqui eu não estou fazendo discussão política, é uma questão de fato histórico. Ok? Nosso Código de Processo Penal, ele entrou em vigor durante o período fascista da história italiana. Professora, por que você está falando da história italiana? Porque, para quem não sabe, e se vocês tiverem essa curiosidade, a mensagem encaminhada ao Congresso Federal, até então em vigor, na década de 40, pelo ministro responsável, ministro Francisco Campos, ministro responsável pelo envio da proposta do Código de Processo Penal para votação no Congresso Nacional na época, ele faz referência direta ao Código de Processo Penal italiano. Código de Processo Penal italiano em vigor durante o período fascista na Itália. Então, deixa eu explicar uma coisa aos senhores. Não é por causa que a professora vai falar de nazismo, fascismo. Não, senhores, é uma questão histórica. Temos um Código de Processo Penal inquisitorial.
Professora, mas eu dei em sala, inclusive eu dei em sala com a senhora, eu dei em sala com o Rodrigo, com o Eugênio, eu dei em sala que o sistema acusatório brasileiro não é inquisitorial. Não, senhores. Existe um debate lindo, um tanto inócuo, a respeito de qual seria o sistema acusatório brasileiro. Se inquisitorial, se misto, se acusatório. Lembra, senhores? E com toda a vênia, a quem entende de forma diversa, o sistema brasileiro ele é de base acusatória. Ele é de base acusatória a partir do momento que vocês leem o Código de Processo Penal com base na Constituição Federal de 88. Professora, você vai falar de garantismo? Vou falar de garantismo. O que é garantismo, senhores? É garantir a leitura do ordenamento jurídico penal e processual penal com base na Constituição da República Federativa de 88. Nada mais é. É lembrar da instituição de direitos e garantias fundamentais, que nada mais são de que aquele limite que o Estado tem contra você, cidadão. E quando você pega o Código de 40, que foi recepcionado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, em 99% foi recepcionado pela Constituição de 88, você tem que fazer uma leitura desse ordenamento jurídico com base garantista. Que garantista, professora? Em favor do bandido? Não, em favor do cidadão. Em desfavor do Estado. Qual é o processo penal? Código penal? São escudos que temos contra o Estado. São garantias de defesa. É onde o Estado tem limite de agir. E numa leitura do Código de Processo Penal de vocês, senhores, os senhores deviam entender que todo e qualquer, ainda instituto inquisitorial, deveria ser aplicado de forma a garantia para defesa contraditória ou então garantir um juiz competente. Professor, juiz competente, eu só não estou entendendo. O que tem juiz competente? Para quem não sabe, senhores, o juiz natural é previsto na Constituição. E entende-se como juiz natural aquele com competência e imparcialidade. Essa é a leitura hoje do que é juiz natural previsto na Constituição. E aí, quando eu digo para vocês que o juiz tem que ter imparcialidade, eu faço uma pergunta para vocês. A gente brinca que a imparcialidade é uma questão utópica, né? Que todo ser humano, independente de ele ter toga ou não, de ele ser juiz ou não, ele tem seus pré-conceitos. Ele tem conceitos formados em virtude da sua natureza, em virtude da sua criação, em virtude da sua opção política, em virtude, não importa, em virtude de conceitos sociais. Essa imparcialidade nunca vai existir. Vocês nunca vão ser julgados, ou nunca vai ver um juiz que seja uma tábua rasa julgando uma demanda. Mas a imparcialidade que se busca em processo penal é aquela que o juiz se limite a processar e julgar, a concluir através daquilo que simplesmente é posto no processo, nada mais, nada menos. E aqui temos um problema. Garantia de imparcialidade é um juiz que se limita a ter como informação aquilo colocado diante a demanda, garantida a ampla defesa contraditória. E eu pergunto para vocês, como é que um juiz que assume funções durante o inquérito policial, que um juiz que determina busca e apreensão, que determina quebra de sigilo telefônico, que determina prisão temporária, que determina prisão preventiva. Professora, tudo em fase de inquérito policial. Todas as medidas que eu falei até agora para vocês em fase de inquérito policial. Como é que um juiz, supostamente, vai ser imparcial depois da obtenção dessa quantidade de informação dentro da fase administrativa da persecução penal, que em nenhuma delas é garantida ampla defesa contraditória? Vou além. Eu vou além. Como é que vocês vão dizer para mim que um juiz que opina contra o arquivamento de um inquérito policial, que isso, professora, para quem não lembra, a atual vigência do artigo 28 do CPP, que também deveria ter sido modificado com o pacote anticrime e foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, a atual vigência seria: Ministério Público, você arquiva, avisa os interessados e as vítimas, e elas, caso não concordem com o seu arquivamento do inquérito policial, elas vão recorrer administrativamente dentro do Ministério Público. Essa deveria ser a leitura do 28 CPP. Só que a reforma do pacote de crime que modificou o 28 CPP também foi suspensa. Então, hoje, quando vocês abrem o código de vocês, tem toda uma proposta de gerenciamento do arquivamento do inquérito policial único e exclusivamente pelo Ministério Público. Que lindo, professor!
mas não está em vigor. Professora, o que é isso? Não está em vigor. Porque essa parcela do pacote também foi suspensa. Que está em vigor. Requerido arquivamento, o Ministério Público requer arquivamento ao juiz, que pode conceder ou não. Eu falo muito em sala de aula, meus alunos sabem disso. A gente ouve isso e fala, o que tem, professora? O que tem? Eu brinco, eu chego perto de um aluno meu e falo, você quer processar alguém por danos morais? E eu digo, como juíza, não. Você não vai processar por danos morais, você vai processar por danos materiais. Não, professora. O Poder Judiciário, ele é inerte. A senhora não pode agir como Poder Judiciário, quem tem que agir são as partes. E aí vocês, em processo civil, ouvem isso com uma naturalidade. Aquilo que não é requerido não é julgado, aquilo que não é posto em juízo, aquilo que não é buscado ao judiciário, não pode se dar conta do judiciário. E a gente ouve isso em processo civil e acha de uma naturalidade. Mas aí, quando a gente vem para processo penal, a gente acha normal que a parte autora, a titularidade da ação penal que compete ao Ministério Público, ele é autor da ação penal, tem o seu agir fiscalizado pelo Poder Judiciário. Na hora que o autor da ação penal diz não entendo presentes indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a propositura da ação penal, ou seja, justa causa, entendo que não há indícios suficientes de autoria ou justa causa de uma forma plena para a propositura da ação penal, razão pela qual requer o arquivamento. E vem um juiz togado, que teoricamente é imparcial, a quem não compete fazer apreciação em fase de inquérito, a não ser quando requerido, e diz, não, autor, você não quer entrar com a ação penal, mas eu quero que você entre. E aí ele invoca o artigo 28 do CPP, que determina a remessa daquele inquérito policial à segunda instância administrativa do Ministério Público, para que o Procurador-Geral da Justiça ou o Procurador-Geral da República, dependendo se seja promotor estadual ou federal, faça uma apreciação da escolha funcional daquele promotor que decidiu não entrar com a ação penal. Aonde vocês conseguem enxergar o judiciário inerte em processo penal? Isso é um resquício claro de um sistema inquisitório do processo penal de 40. Um processo penal que não deixava bem claro que não havia diferença entre acusação e juiz. Um processo penal que atribuiu ao juiz força probante, um processo penal que atribuiu ao juiz ações de ofício, um processo penal que atribuiu ao juiz, ao poder judiciário, um quê de acusação, que precisa, numa leitura da Constituição, perder esse quê inquisitorial. Por uma necessidade, por uma opção do nosso legislador, da nossa Carta Magna, do nosso Constituinte, acabou o sistema inquisitorial. Juiz natural é o competente e imparcial. E aí, senhores, debates acirrados nas últimas décadas. Nossa Constituição já está caminhando, senhores. Vamos lá, 88, 98. Vamos lá, eu minha matemática, 98, 2008, 2018, 30 anos. Estamos caminhando para 35 anos de Constituição, 36 anos de Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 88, e a gente ainda tem um longo debate que envolvendo o processo penal. E é o pacote anticrimes, que não é nenhuma... Deixar bem claro para os senhores. Eu brinco, né, professora, mas ele entrou em vigor dia 23 de dezembro. Como é que entra em vigor algo dia 23 de dezembro? Senhores, vamos ser sinceros. O que foi o pacote de crime? Foi maravilhoso, uma noite de um dia para o outro, o ministro da Justiça em vigor, na época, em exercício, na época, acordou com várias ideias, com um conceito de, de sistema acusatório. Não, senhores, o pacote de crime foi a soma de vários, dezenas de projetos de lei que estavam em trâmite. E ele juntou aquilo tudo, colocou num documento só e colocou para aprovação. E passou. Porque cada projeto de lei em trâmite tinha uma questão muito polêmica. A prova disso, senhores, que o pacote passou, apesar do Ministério da Justiça, né, o ministro da Justiça à época, o governo na época, ter a maioria esmagadora do Congresso, ele passou com algumas ressalvas. E uma delas, se vocês não lembram, era uma questão envolvendo legítima defesa em virtude do temor. Professor, eu não entendi. Vários projetos de lei não estavam conseguindo andar porque tinham questões muito polêmicas. E uma delas era a minoridade que tentaram passar. O que o ministro da Justiça na época fez? Foi inteligentérrimo. Ele pegou aquilo que não era polêmico, juntou
A bancada, lógico, mas se determinada bancada, né, que envolve a segurança pública do país quis que incluísse no projeto do pacote de crime a questão da legitimidade, da legítima defesa pelo temor, e ela caiu na hora da votação. O resto passou. Nada foi surpresa. Nada foi surpresa. Professora, senhores, o pacote de crime veio regulamentar no CPP a audiência de custódia. E, para quem não sabe, a audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acontece desde 2015. Professora, mas por quê? Porque era um compromisso da Carta Magna aderir a normas internacionais. E nós aderimos, como país, a várias convenções internacionais de direitos humanos, e uma delas previa a necessidade de garantia de revisão e fiscalização das prisões. E, em virtude dessa demora do Congresso em regulamentar a audiência de custódia, que já estava sequelada como um dever do país, dever do Brasil, em regulamentar em convenções internacionais de direitos humanos, o CNJ veio e regulamentou em 2015 a necessidade de todos os tribunais de justiça do país promoverem audiência de custódia. As audiências de custódia já aconteciam. O pacote de crime veio, positivou algo que, no fato, já acontecia em mais de 70% dos tribunais do país. E aí? Essa parcela do pacote de crime não foi suspensa. Tocou o barco. Só que, senhores, esse artigo 3º-B, que eu vou ler para vocês, ele foi suspenso. E olha o que aconteceu. Cabia ao juiz de garantias decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Professora, não entendi. Para quem não sabe, o pacote de crime trouxe mais um instituto negocial em direito processual penal. Mais um, professora? Mais um. Para quem não sabe, temos a transação penal, temos a suspensão condicional do processo e agora temos ainda o acordo de não persecução penal. No artigo 28A, vai dizer para vocês o que é acordo de não persecução penal. Ele vai dizer, senhores, não sendo o caso de arquivamento do inquérito policial, da mesma forma, essa frase, não sendo o caso de arquivamento, ela está presente na disposição geral, disposição legal que fala de transação penal, ela está presente na disposição legal que fala de suspensão condicional do processo, que são os institutos penalizadores até então existentes, institutos de natureza negocial no processo penal até então existentes, e agora fala no acordo de não persecução penal. E aí o pacote de crimes criou o acordo de não persecução penal. Mas olha que legal, esse acordo não foi suspenso. Ai, professora, graças a Deus, imagina, o Supremo ainda suspendeu uma... Pois é, não foi. Glória, aleluia. Mas tem um probleminha. Qual, professor? Olha o que acontece no acordo de não persecução penal. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, ele não é réu, não tem denúncia. Deixa a professora dar mais um revival para vocês, que estão assim, professora, eu estou no NP3, mas eu ainda não terminei o processo penal. Vamos dar um revival? Vocês lembram o que acontece quando concluído o inquérito policial? Vamos lá? Inquérito policial concluído, relatado pela autoridade policial, remetido ao Ministério Público, o Ministério Público poderá requerer novas diligências, ok? Talvez ele entenda que ainda existe materialidade ou autoria a ser apurada através de questões administrativas do inquérito policial, com novos termos de declaração, uma perícia, uma busca e apreensão que seja necessário, requerer novas diligências, poderá, então, requerer arquivamento, e, infelizmente, o verbo ainda é requerer. Em algum momento, esse pacote de crime vai entrar em vigor. Em algum momento, o Supremo vai tomar vergonha e vai levantar esse véu de suspensão e vai deixar de se requerer e ele vai passar a Ministério Público a arquivar. Ele arquivará. Mas hoje, ainda em vigor, está o verbo requerer o arquivamento. Não sendo o caso de nova diligência e nem requerer arquivamento, o Ministério Público, então, identificará que, não sendo o caso de arquivamento, ele poderá, conforme o caso, propor transação penal, propor NPP, propor suspensão condicional do processo. Só que olha que lindo.
A suspensão condicional do processo exige recebimento de denúncia. A transação penal, não. Então, senhores, o Ministério Público hoje tem uma série de cartas na manga antes de insistentemente propor uma denúncia para ser recebida e vir a concluir a persecução penal nos termos do que a gente chama de judicialização. Tudo bem? E aí surgiu o acordo de não persecução penal com mais uma opção, a não judicialização em massa, a não propositura de uma ação penal, de forma a expor ao risco real a uma condenação e mover toda a máquina do judiciário e do executivo em prol de uma persecução penal plena. Só que olha qual é o primeiro requisito. Não ser caso de arquivamento. Então, eu tenho que partir da premissa que existe justa causa suficiente para a propositura da ação penal. Respirou? Respirei. Segundo requisito. Tendo investigado, confessado formalmente e circunstanciadamente a prática da infração penal, que tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Olha que legal, senhores. Hoje o NPP é algo que abrange mais crimes do que a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo já abrangia mais crimes do que a transação penal. É uma amplitude do sistema negocial e da despenalização em massa. Perfeito. Que essa despenalização leva a uma redução da judicialização. Melhor ainda. Professora, por que a senhora acha legal a redução da judicialização? Senhores, para quem é meu aluno sabe, como é que eu já expliquei o que é a consequência fática jurídica na vida de alguém ter uma sequela na ficha de antecedentes criminais, mesmo que de absolvição. Mesmo que de absolvição. Tudo bem? E aí, senhores, vem um acordo. E aí o acordo exige que o réu confesse. Professora, a senhora acha ruim? Pessoalmente, senhores, eu acho extremamente violador do meu direito de permanecer em silêncio. Que isso, professor? Eu, pessoalmente, acho. A Constituição me dá como direito e garantia fundamental não promover prova contra mim mesmo. A Constituição me garante permanecer em silêncio durante o interrogatório. E vem o Código de Processo Penal e diz, você só tem direito a um acordo se você confessar. E aí vai ter algum aluno falando, professora, mas ninguém confessa se não é culpado. Deixa eu contar um segredo para vocês. Durante 14 anos, 14 não, foram 12 anos. Durante 12 anos eu trabalhei em várias criminais no estado do Rio de Janeiro. Sim, as pessoas confessam, sem ter praticado o crime. Por uma opção, uma técnica de defesa. Eu não pratiquei o crime, mas eu posso ser condenado a uma pena de 6 anos. Poxa, então eu vou fazer o seguinte, vou confessar e pegar uma proposta de NPP. Professora, mas se ele é inocente, senhores, ser inocente e provar a inocência é uma distância gigantesca. Ok? E aí vem o NPP e traz assim, mais esse benefício. E aí fala, tendo o réu ou investigado, porque não tem réu ainda, não tem denúncia, não tem citação, não tem formação da relação processual, tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática do crime, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ah, adoro essa frase. Ela se repete tanto em todo o Código Processual, em todo o ordenamento jurídico. E é isso, gente, que lindo. Parágrafo 4º. Para homologação desse acordo, será realizada uma audiência na qual o juiz... Que juiz? Que juiz homologa o NPP? Ah, professor, o juiz de garantias. Lá do artigo 3B. 3A, 3B, Não falei para vocês que está suspenso? Como assim, professor? Pois é. A gente reclama tanto do nosso legislador que ele picota o nosso ordenamento jurídico, que a gente passa até a duvidar que não há conflito real de normas. A gente começa até a acreditar que o conflito não é aparente, que possa ser real. Porque ele picota, e tem uma hora que o ordenamento dá aquela conflituada, bate de frente, mas a gente já sabe que o conflito é aparente, não é real. Só que o nosso judiciário fez a gentileza de, ao suspender parcela do pacote de crime, não ter verificado o buraco que ele deixou. E que buraco, gente? Ele ofendeu exatamente o juiz natural, porque o CPP
ao ser reformado, ele fixou como juiz natural para homologação de acordo de não persecução penal, ele fixou o juiz de garantias. Juiz de garantias esse que deixou de existir, deixou de vigorar no ordenamento jurídico com a suspensão do pacote de crime. Professora, não estou entendendo. Senhores, hoje, quando perante o Ministério Público se apresenta uma proposta de acordo de não persecução penal, quando o MP propõe um acordo de não persecução penal a um réu, ele tem que confessar a prática de um crime. Tudo bem? Ele confessa, o acordo é homologado. Sim, professor, o que tem? E aí, que juiz que homologa esse acordo? Professor, o juiz da vara. O inquérito foi caiu na vara, né? Uma vara comum, pode cair no juizado, pode cair numa vara ordinária, pode ser rito ordinário, sumaríssimo, pode ser até rito especial, sem problema algum, com certeza. Pena mínima, né? De 4 anos, sem violência grave ameaça, tem tanto envolvendo isso. Pois é, perfeito. E aí, se o acordo não é cumprido? Como assim, professor? Ué, vocês não sabem que o acordo de não persecução penal vem apresentar para vocês uma série de requisitos, senhor indiciado. Vamos fazer um acordo. O senhor confessa e eu vou antecipar a aplicação de pena restritiva de direito ao senhor. Antecipação de pena restritiva de direito, senhores, é uma transação penal. Só que mais relevante ao ordenamento em virtude da maior reprovação social aos crimes envolvidos. Por que a senhora está falando isso? Porque a pena não é mais máxima de 2 anos, como é na infração de menor potencial ofensivo. Pena mínima de 4. Ele já abarca uma série de crimes com maior relevância social. Como assim relevância social? Senhores, aonde é que a gente identifica onde há mais ou menos relevância social aos delitos praticados? A gente identifica isso no preceito secundário da norma. A professora falou grego. A gente identifica isso, senhores, quando a fixação da pena imposta para a prática daquele delito. Quanto maior a pena, maior a reprovação social em relação ao delito. Quanto menor a pena, menor a reprovação social. Agora ficou até fácil entender. Ah, professora, o inquérito vai para o Ministério Público vai pedir, vai propor o NPP, a parte vai concordar, vai para a audiência. E quem vai presidir essa audiência? O juiz da vara. Tudo bem. Vamos dar um exemplo. O professor de vocês trabalhava até dezembro do ano passado na primeira vara criminal de São Gonçalo. Chegava lá o acordo de não persecução penal e a juíza titular da vara homologava e toca o barco. Que legal, que legal. O réu descumpriu o acordo. O que acontece? Quais são os efeitos processuais penais para o descumprimento? E aí houve de transação penal, suspensão, condição do processo ou NPP. Consequências jurídicas, senhores, é a retomada da ação penal. Professora, como assim? Consequências jurídicas é a retomada da ação penal. Ao retornar à ação penal, o réu é citado, a denúncia é recebida, o réu é citado apresenta a defesa marca a audiência de instrução de julgamento, a audiência de instrução de julgamento, encerrada a instrução probatória, alegações finais, sentença. Quem vai receber a denúncia e quem vai mandar citar? Aquele juiz da vara que sabe que o réu confessou. Como é que ele sabe que o réu confessou? Porque ele foi um juiz responsável pela homologação daquele acordo de não persecução penal. Professor, não estou entendendo qual é o problema. Senhores, o problema é que aquele juiz nunca vai ser imparcial o suficiente para ignorar o fato de que ele sabe que o réu confessou. Então, ao ser citado, ele vai apresentar a defesa dizendo que não cometeu aquele crime. Ao ser citado, ele vai apresentar a defesa dizendo que não cometeu aquele crime e vai ser marcado a audiência de instrução de julgamento, onde ele vai trazer testemunhas provando que ele não estava no lugar do fato. Vão vir testemunhas dizendo que ele estava em outro lugar. Ele vai sentar no momento do interrogatório, no momento do exercício da autodefesa, no momento do exercício do único momento em que o réu pode se dirigir ao judiciário sem a intermediação de um advogado. E nesse momento, senhores, o juiz que vai ouvir ele falando, não fui eu que fiz isso, é o mesmo juiz que homologou um acordo no qual ele confessou ter feito aquilo. Se algum de vocês acha, consegue enxergar a possibilidade mínima, remota, possível,
de que esse juiz que homologou o acordo de persecução penal e disse, olha, não se preocupe, descumprido o acordo, o processo vai voltar para mim e eu vou ter capacidade de ser imparcial ao ponto de ignorar que existe uma confissão no processo. Professora, a confissão, senhores, fica lá. Ela compõe inquérito policial. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, hoje ele é desentranhado dos autos, mas inicialmente ele ficava lá. Hoje, ele não fica mais exposto ao termo de declaração nos autos, porque não tem problema. Por quê? Fica só a decisão homologando o acordo e dizendo que o acordo de não persecução penal não foi atendido. Para bom entendedor, minha palavra basta, senhores. Para qualquer juízo que revogar o acordo de não persecução penal, ele sabe que um dos preceitos para a homologação desse acordo foi a confissão circunstanciada e formal dos fatos. Eu pergunto para vocês, qual é a possibilidade real desse juiz que homologou o acordo de persecução penal ser o presidente da instrução probatória, presidir aquela ação penal e não estar remotamente contaminado pela confissão anterior? Professora, mas por que ele que vai fazer isso? Porque o nosso Supremo Tribunal Federal suspendeu o juiz natural, que seria o responsável para a homologação de NPP e colaborações premiadas, eventualmente realizadas em fase de inquérito policial. E esse juiz natural seria o juiz de garantias. Esse é o problema, senhores, do agir do judiciário em determinadas situações. Professora, mas como assim? Senhores, em um outro momento a gente vai ter mais uma atividade como essa, onde eu vou tratar com vocês sobre ativismo judicial. E já fica aqui, ó, a pulguinha atrás da orelha de vocês. Existe uma diferença muito grande, senhores, naquilo que a gente acha que está certo, moralmente falando, e aquilo que tecnicamente está certo. O fato de a gente concordar com algumas decisões judiciais não pode. Professor, mas se a gente concorda é porque está certo. Moralmente. Nem sempre aquilo com que a gente concorda está certo juridicamente. E eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam sair da faculdade sabendo essa diferenciação. Eu falo com meus alunos, a gente pode sentar na mesa do bar, tomar um chopp e falar, mandou bem demais o Supremo. Mas, professor, tecnicamente foi uma anomalia jurídica que ele fez. Mas moralmente eu sou a favor do que ele fez. Ótimo. Se a gente conseguir chegar numa maturidade e entender essa diferença, 50% do nosso bacharelado valeu a pena. Mas se a gente não conseguir fazer essa diferença, a gente vai estar dizendo que a gente pode dar asa à cobra. Só cuidado, senhores. Essa cobra um dia pode picar e a gente concordar, e um dia ela pode picar e a gente não concordar. Mas a gente já deu a asa para ela. Tudo bem? Então, cuidado, ok? Cuidado com esse conceito de que o moral e o jurídico se confundem. Não, a primeira coisa que vocês fazem quando vocês aprendem teoria geral do direito, história do direito, é que moral e direito não se confundem. Tá? Então, senhores, eu quero colocar para vocês nessa trilha, nesse momento de debate, nesse momento de botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, essa questão. Na hora que o Supremo suspendeu o pacote de crime, ele retirou o juiz natural, o juiz de garantia, que é aquele responsável. E olha a consequência jurídica disso. Ele permitiu que juízes parciais sejam responsáveis pela instrução e julgamento de demandas nas quais o acordo de não persecução penal, porventura, venham a ser descumpridos, autorizando legalmente a retomada da ação penal, autorizando automaticamente que o Estado venha persecutar aquele réu no processo penal. E aí? Ok? E aí fica a cargo de vocês acreditarem, senhores, acreditarem que realmente é capaz de um juiz que homologa uma confissão, posteriormente ignorar aquela confissão, ao ponto de convalidar, ao ponto de validar, ao ponto de receber de forma imparcial todas as informações em favor da defesa que venham a ser postas. Para vocês enxergarem o tamanho do nosso problema, ministro Dias Toffoli, que até então era presidente do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, quando suspendeu o pacote anticrime,
Ele entrou em vigor em dezembro de 2019. E aí ele entrou e falou assim, ó, vou te dar 90 dias Judiciário, Ministério Público, para se adaptar a essa reforma legislativa. Porque o argumento era, não tem como o Judiciário e o Ministério Público do país se adaptarem a modificações impostas pelo pacote de crime, ainda mais ele tendo entrado em vigor dia 23 de dezembro, onde está todo mundo de recesso judiciário. Professora, e aí? E aí é que o problema se agravou. Por quê? O ministro Luiz Fux, né, não satisfeito, ele entendeu que não cabe suspensão em 90 dias. Nem de 6 meses, porque a primeira decisão foi 90 dias, depois botou 6 meses. Senhores. Agora, senhores, está suspenso o pacote de crime por tempo indeterminado. Indeterminado. Isso quer dizer, senhores, que o juiz de garantia não deve entrar em vigor tão cedo. Não há previsão para a entrada em vigor do juiz de garantias. Então, não há previsão para a garantia da imparcialidade do juiz natural daquelas demandas que envolvam acordo de não persecução penal. E aí? E aí, senhores, com todo respeito, a professora Alexandra, na época que era secretária de vara criminal, que na verdade não sou mais, hoje infelizmente eu caí numa vala civil, para quem não entende minha piada, eu chamo de vara, né? Eu chamo de vala porque eu não devia estar aqui. A professora na época deu uma sugestão a um magistrado responsável por uma comissão formadora de processo penal do Tribunal de Justiça. Ela deu uma sugestão para que, professor, e ele é professor André Nicoliti, para quem não conhece, um dos maiores doutrinadores de processo penal do Estado, é juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele numa palestra no Tribunal de Justiça, junto à Escola da Magistratura, estava questionando, né? E eu informei, professor, por que a gente não cria um tabelamento oficial? Como assim, Alexandre? Olha só, quando eu homologar juiz da primeira criminalização Gonçalo, eu homologar um acordo de não persecução penal, caso ele seja descumprido, eu tenho, por moral, entender que eu não sou mais imparcial. E por isso, senhores, eu tenho que não processar e julgar aquela demanda. E eu poderia, então, passar para o juiz competente tabelar. O que é tabelar para quem não pratica direito, para quem não está no estágio, para quem não está ainda na prática? Tabelar, senhores, é aquele juiz que se torna responsável quando o juiz natural se dá por impedido ou suspeito. E aí eu propus que houvesse um necessário tabelamento, ou seja, vai para o juiz tabelar, porque o juiz tabelar não sabe por que o processo está lá. Ele não sabe que teve um acordo de não persecução penal. Ele não sabe que houve uma confissão. E aí se pressupõe, sim, senhores, uma possível imparcialidade. Lembrando, ninguém aqui é utópico em dizer que não existem preconceitos próprios. Ninguém aqui é utópico dizer que aquele magistrado que está sentado aqui do meu lado, de toga, aqui do meu lado, senhores, porque, ó, estou dentro do Tribunal de Justiça, para quem está ali de toga, sentado, não possui conceitos, não possui preconceitos próprios, não possui conceitos de certo e errado, tem a sua própria moral. É mentira, lógico que tem. Todos nós somos seres humanos e possuímos nossa subjetividade. Mas a imparcialidade que se busca é que ele se limite a julgar dentro das 4 linhas de processo. Tudo bem? Então fica aqui uma crítica ferrenha à suspensão do pacote anticrime e as consequências fáticas, dramáticas, assim, inimagináveis para a aplicação do acordo de não persecução penal. Professora, por que eles não suspenderam? Eles não suspenderam o acordo de não persecução penal porque aí seria, sinceramente, um rebu sem igual. Porque aí, senhores, eles estariam prejudicando cada cidadão que necessita da vigência desse acordo para se beneficiar. Ok? E aí fica uma dica, senhores. O professor Manuel Pedro Pimentel, ele ministrava aula na USP, na faculdade da USP, uma das mais conceituadas do país, junto da UFRJ. E ele vem dizendo, ele fez uma palestra uma vez, eu tive a honra de assistir essa palestra, ele disse, em nenhum pretexto, nem a pretexto de fazer justiça, se devia admitir que o juiz decida contra a lei. Porque isso levaria ao que a gente chama de uma ditadura. E é uma das piores ditaduras do país, a ditadura da toga. Porque, senhores, contra o judiciário, a fiscalização ela é mais lenta. A fiscalização do judiciário
se limita a aspectos políticos e não jurisdicionais. Então, quando a gente dá asa ao Supremo, concordando com o que ele faz, apesar dele não respeitar o que eu brinco, né, ele respeitar o GPS, procedimento, o caminho que a lei autoriza que ele siga, quando ele sai das linhas legais, sobre o argumento de alcançar justiça, eu preciso lembrar os senhores, o que é justo hoje pode não ser justo para os nossos filhos. O que é justo hoje não era justo para os nossos avós. E quando a gente permite que o Supremo Tribunal, a Corte Suprema desse país, julgue baseado nas vozes das ruas, e aí quando eu digo vozes das ruas, quando o Supremo julga, dando importância à população no conceito social, as pessoas na rua estão proclamando, estão pedindo por justiça e que a justiça seja contrária à lei. Queria lembrar os senhores, o nazismo ele foi constitucional. O nazismo foi um projeto político-social amparado por lei, amparado pelo Congresso alemão, amparado pela sociedade alemã na época e dado como constitucional pelo Supremo. Então, nem sempre, senhores, nem sempre as vozes da rua vão respeitar o que a gente chama de constitucional. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E fica aqui a minha crítica, senhores. A suspensão do pacote de crime sem a observância da necessidade de permitir o ordenamento flua nos termos propostos, porque o ANPP veio como uma reforma no processo penal em conjunto com a criação do juiz de garantia. Ao desassociar, ao suspender o juiz de garantia e permitir o ANPP, o Supremo criou uma anomalia, a autorização de que juízes imparciais presidam demandas processuais penais. Tudo bem? Ok? Professora, fala muito rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, me perdoa. Quem me conhece sabe que eu falo muito rápido, mas não é porque a professora não quer ser questionada, é porque eu tomo muito café. Tá bom? O que a professora tem nessa pretensão, senhores? É colocar em vocês aquela pontinha de dúvida, aquela pontinha de linha de raciocínio jurídico, para que vocês entendam da importância que é saber a diferença principal entre direito e moral. E nem sempre a gente pode avalizar decisões judiciais sem um olhar crítico, sem um olhar construtivista, no sentido de olhar para o ordenamento jurídico como um todo, e não simplesmente olhar para o ordenamento jurídico como aquela fatia que se possa tirar sem prejudicar toda a base da pirâmide. Ok? Eu espero que tenha sido, de alguma forma, proveitoso para vocês. Espero que vocês, de alguma forma, criem essa pulguinha atrás da orelha, ok? Para que vocês possam, a partir dessa crítica que eu apresento para vocês, de fatiar o ordenamento jurídico, uma próxima decisão do STJ, uma próxima decisão do Supremo, vocês possam fazer uma análise crítica, criando esse raciocínio jurídico. O que eu mais busca dentro de sala de aula? É embutir em vocês a capacidade de linha de raciocínio jurídico. Olhar para a situação de um olhar jurídico, um olhar técnico. E ali fazer uma autocrítica, fazer uma crítica positiva, no sentido de, apesar de eu concordar, certo não está. Ok, senhores? Eu espero que tenha sido proveitoso, espero que quem está no celularzinho ouvindo tenha conseguido absorver alguma coisa. Eu já fiquei sabendo que fica gravado, então, professora, a senhora fala muito rápido, eu não consigo acompanhar? Eu tenho certeza que vocês vão depois dar um pulinho aqui, dar uma olhadinha na gravação, para que vocês possam somar tudo que eu falei para vocês, um pouquinho do aprendizado de vocês, principalmente o pessoal do NPJ, principalmente o pessoal que está na prática criminal, com o professor Rodrigo Drummond, principalmente o pessoal que quer fazer hoje uma análise diferenciada do que é processo penal perante a Constituição. Tá bom, senhores? Espero que tenha sido muito, muito proveitoso para vocês. Segunda-feira que vem a gente está aqui de novo. E a Yasmin, tadinha, a Yasmin está aí com o microfone, não sei se você pode falar no microfone. Segunda-feira a gente está aqui de novo às 4 horas. Eu nem lembro qual é o tema, mas com certeza a Yasmin vai colocar aqui para a gente. Ok? E a Yasmin, professora, está sem celular, acabou a bateria, tá? A gente se fala melhor amanhã. Senhores, um beijo grande. Se preparem, daqui a pouco vocês estão em aula, tá bom? Beijo grande, senhores. Obrigada pela participação, obrigada pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Um beijo a todos.